Pode começar. Boa noite a todos. É com muito prazer que eu estou organizando a reunião aqui do mês de maio e eu conheço aí o doutor Erivelto através de um grupo de estudo tributários da própria Ari Ruído. Não conheço ele pessoalmente, mas primeiramente eu quero agradecer o convite de aceitar aqui falar um pouquinho sobre o limbo previdenciário, que é um assunto tão pouco abordado nas organizações e, de uma certa forma, ele tem um impacto gigantesco, tanto para a saúde e segurança do trabalho, dados de folha de pagamento, né, uma obrigação acessória chamada de URAT, que muitos profissionais da SST não têm conhecimento. Doutor, obrigada. Eu gostaria que o senhor pudesse se apresentar e que a gente pudesse iniciar a nossa reunião. Para quem ainda não é do nosso comitê, que é o SEST, sejam muito bem-vindos. E eu sei que o assunto é um assunto polêmico, eu sei que o assunto ele vai se estender, então eu vou deixar aqui a minha palavra já com o doutor para que a gente possa iniciar a apresentação dele e depois a gente poder debater um pouquinho sobre esse assunto. Obrigada, viu, doutor? Ok, eu que agradeço aí. Boa noite, pessoal. Boa Bem, noite. na verdade, o assunto é a ação regressiva previdenciária, né? A gente está entre os dois aí. Você falou limbo, mas a gente vai ficar com outro momento, né? Que também tem a ver com a parte de segurança, né? Bem, eu sou engenheiro civil, engenheiro de graduação, formação, fiz segurança do trabalho, né? Assim, uma área completamente diferente da engenharia civil, né? E aí, a partir desse contato com a engenharia de segurança, eu me despertou a vontade de fazer direito. Depois eu fiz e colei grau em 2020, já tem aí 5 anos, né? Aí eu acabei unindo aí a questão previdenciária, né, trabalhista, com a segurança. A gente acaba, e tributário também, né, por fim aí. Nem imaginava que tributário tinha relação aí com documentos de SST. Então, se puder projetar aqui, eu acho que eu consigo aqui, né? Aí agradecer também a Liliane, os colegas aí, pela oportunidade, né? E vamos ver, o assunto é extenso, mas vamos tentar falar aí de uma maneira mais breve, né? Porque esse assunto, na verdade, esse tema aqui dá um curso, na verdade, né? Um curso aí de várias horas aí. Porque tem relação, apesar de ter o nome ação regressiva, né? A ligação desse assunto ele é totalmente relacionado com segurança e saúde do trabalho. Não é assunto para advogados somente, não. É para profissionais de segurança também, principalmente prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Então, tem uma relação aí muito grande, né? E se os profissionais trabalharem na prevenção, isso pode gerar economia para a empresa, né? Além de proteger o trabalhador, né? A gente busca aí preservar a saúde e integridade física dos trabalhadores, a gente vai preservar também a saúde financeira das empresas, né? Depois, mais no final, aí eu vou mostrar, né, na ficação na teoria, mostrar que isso está acontecendo. Não sei se já teve alguma cobrança efetiva, mas multa já teve. Aplicações de multa, saiu agora recente, né? Essa semana, tem umas 2 semanas aí, falando sobre isso, ação regressiva previdenciária, valores aí bem altos aí, que podem impactar as finanças das empresas, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma projeção aqui. Se o pessoal estiver visualizando. Doutor, desculpa, tá? É que a gente, no começo, no nosso diálogo entre o doutor, a gente ficou em dúvida se ia trazer ação regressiva e o limbo Não, previdenciário. tranquilo. Não, tudo Particularmente, bem. os dois assuntos são muito interligados, então eu peço São. desculpa aqui pelo equívoco. Não. Vocês estão visualizando a minha tela aí? Sim, doutor. Aparece no modo apresentação ou não? Não está aparecendo, mas a É, gente consegue visualizar. eu acho estranho, porque não estou conseguindo. Bem, vamos lá, vamos Alt-Tab. começar aqui. Oi? Alt-Tab, vai na tela do PowerPoint, põe a apresentação. Alt Tab. Aí você vai na tela do PowerPoint, coloca em apresentação. Já coloquei.
Não está aparecendo, né? Mas Não. a gente consegue pilotar dessa forma, doutor, não tem problema. Sinceramente, é hora que eu não consigo entender. Vamos ver aqui. Vou aumentar aqui, diminuir um pouco aqui o lado esquerdo aqui. Acho que agora melhorou um pouco. Bem, vamos ver. Então, a ação regressiva, falando resumidamente, eu vou passar aí com mais calma, mas o que acontece, né? Aconteceu um acidente ou doença ocupacional, né? Ou seja, relativa a acidente de trabalho. Né? Teve um acidente e teve ligação com o trabalho. E aí, o que acontece? As empresas, temos dois tipos de responsabilidade, a subjetiva e a objetiva. Nesse caso de acidente de trabalho, a responsabilidade das empresas é objetiva, ou seja, independe de dolo ou culpa. Então, obviamente, tem exceções, mas aconteceu um acidente por culpa da empresa, na verdade, a empresa é obrigada a manter o ambiente salubre, né, e seguro, e então ela vai responder isso aí, né, se o empregado se afastou, né, até o 15º dia, a empresa vai arcar com os custos, né? A partir do 16º dia, ele vai para o INSS receber um auxílio doença, que é o benefício por incapacidade temporária, ou auxílio por incapacidade permanente, que é aposentadoria por invalidez. Então, esses benefícios, o INSS não pode negar. O empregado vai entrar no INSS, o INSS vai conceder esse benefício, mas lá no final, ele vai solicitar a empresa para prestar conta. Tem que prestar conta desse afastamento, né? Obviamente que tem os órgãos do Ministério do Trabalho, do Ministério Público, e principalmente a Advocacia Geral do União, que é o órgão que defende o INSS, as causas do INSS, né? A PGF, né? A PGFN, né? Procuradoria Geral Federal. Então, ela vai, junto aí com os outros órgãos, né? Vai investigar se realmente foi por culpa da empresa, negligência da empresa, e aí isso vai gerar realmente, aí vai ação de regresso. Eu pago para o benefício aqui para o empregado, ou para os seus dependentes, no caso, por exemplo, pensa por morte também, pode ser, né? Por relativo a acidente de trabalho, os dependentes. Então, ele vai cobrar no final, vai cobrar uma quantia com juros e correção, e aí a empresa vai ter que arcar, né? Obviamente vai tentar a defesa, mas vai falar que fazia gestão, né? E, fazia gestão de EPC, de EPI, fez tudo ali para evitar o acidente, né? Mas aí é uma coisa mais complicada, né? Tem que ter evidência, né? A gente trabalha com evidência, né? Treinamentos, né? Aplicação mesmo de próprio DDS, né? Então, a responsabilidade... Então, na verdade, a ação regressiva tem uma relação fortíssima com a segurança, né? O profissional de segurança tem que conhecer esse assunto. Então, o que é ação regressiva, né? Então, por que a gente tem esse nome, né? Ação de regresso. O INSS pagou o benefício. Depois ele vai entrar com regresso contra quem deu causa àquele evento, no caso a empresa. Né? Obviamente com algumas exceções. Né? Se tiver, por exemplo, culpa exclusiva do acidente do empregado, afasta aí a ação regressiva. Aí não tem obrigatoriedade aí para a empresa. Então, essa ação regressiva, né? Ela está no ordenamento jurídico brasileiro desde o início do século XX, né? E, como eu falei, a responsabilidade objetiva do empregador no caso de acidente de trabalho e doença ocupacional. Então, significa que, independente da culpa ou do dolo do empregador no evento, cabe a ele garantir a renda do trabalhador durante sua incapacidade, assim como a reabilitação deste, ou seja, assistência médica. É um conceito estrito, ação de cobrança. Então, semelhança com ações de regresso movidas pelas seguradoras privadas, né? A gente tem, na verdade, até para o pessoal entender melhor, a gente coloca aí as questões cíveis, né? Exatamente isso aqui, né? Seguradora privada, ela tem as pessoas fazem o seguro, acontece alguma questão lá por culpa da pessoa, e a seguradora ela vai arcar com aquele custo, mas depois ela vai cobrar com ação de regresso, através da ação de regresso, exatamente foi derivado do cível, né? O cível é a área originária de todas as questões aí que a gente tem nos outros direitos, né? Direito tributário, direito de trabalho. Então, originou-se dessa questão aí com
com a parte civil, né? E aí, quais são as consequências sociais, né? Dos acidentes de trabalho. Afeta todos nós aqui, né? Sociedade como um todo, né? Então, segundo a OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, o Brasil é o quarto colocado mundial de acidentes fatais, né? Somente atrás da China, Índia e Indonésia, países bem populosos também. E é o 15º em acidentes gerais, né? E aí tem a observação, que a gente sabe muito bem o que acontece, né? A questão da subnotificação, infelizmente, acontece muito, né? Muito, a gente não tem controle sobre isso. E segundo o INSS, uma morte a cada 3 horas, isso aí eu peguei, já fiz uma conta aqui atualizada nos últimos boletins aí, né, da INSS, lá daquela análise estatística de trabalho, né, acidente de trabalho, e 73 acidentes de doenças ocupacionais a cada 1 hora. Veja só que coisa alarmante, né? E em 2023, no último boletim que saiu, né, foram registrados aí mais de 650 mil acidentes do trabalho, né, relacionados ao trabalho. Então, veja só que coisa, né? Isso aí tudo pode gerar, né, uma ação regressiva, né, que tem crescido a cada ano. E aí, sendo registrado, eu certifiquei aqui os anos 2021, 2022, 2023, né, aí somado ali, um total, né, 580 mil de 2021, em 2022, um pouquinho mais de 650 mil, em 2023, mais de 700 mil acidentes no geral, né? O que eu informei agora no slide anterior foi com CAT, né? Com comunicação e centro de trabalho. E tivemos aí com 100 CAT, um pouquinho mais de 80 mil. Então, são números, assim, bem alarmantes, né? Aí eu peguei isso aqui no Boletim Estatístico da Previdência Social, não estou enganado, 2023. Aí tem os benefícios acidentários aqui, ó. No ano de 2023, concedido quase 17 mil, emitidos mais de 800 mil, e a despesa de mais de 1 trilhão e 300 bilhões de reais só com benefícios acidentais, relacionados aos acidentes do trabalho. São números realmente alarmantes, né? Se alguém tiver dúvida aí, fica à vontade para perguntar e interromper aí. Agora vamos falar um pouquinho de lei, né? E também a gente lidar com isso, segurança, direito também, a gente tem que falar sobre isso. Qual é o fundamento normativo, né? Artigo 7º, ali tem a questão do seguro acidente de trabalho, né? Esse é um assunto para outra conversa, o SAT, o antigo SAT aí, ainda está com esse nome ainda, mas é constitucional esse assunto, né? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, direitos sociais da Constituição brasileira, lá no inciso 28, no artigo 7º, então ele tem direito ao seguro aposento de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir indenização, a que está obrigado quando incorrendo dolo ou culpa. E aí, a ação regressiva está lá no artigo 120 da Lei 8.213, que trata dos benefícios previdenciários. Então, lá fala o seguinte: nos casos de negligência contra as normas de padrão de segurança e higiene do trabalho, indicadas para a proteção individual coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis. Então, essa lei existe desde 91, ainda está vigorando. Tivemos aí a reforma da Previdência, ainda não teve atualização ainda, mas esse artigo 120 não foi alterado. E não é uma faculdade, mas sim um dever do INSS, ele deve investigar, né? Então, aí, por meio dos órgãos que eu já citei agora há pouco, né? O próprio Ministério do Trabalho, em conjunto, né? Ministério do Trabalho, Ministério Público e a AGU vão chegar à conclusão aí sobre o evento. Então, quais são os objetivos da ação regressiva, né? Tem objetivos explícitos: ressarcir os gastos com as prestações sociais acidentárias, e implícito prevenir a ocorrência de futuros acidentes de trabalho, né? Eu dei um exemplo aí da cidade, mas poderia ser qualquer exemplo que eu coloquei na apresentação. E a ampliação do conceito, né? Além de ser um meio processual que viabiliza ao INSS o ressarcimento dos gastos com as prestações sociais acidentárias, a ação regressiva é um relevante instrumento de concretização da política pública. Veja só que os valores são extremamente altos, né? E a gente está lidando com um acidente de trabalho que tem aumentado infelizmente, né, a cada ano. E a gente está vendo isso aí no nosso dia a dia, né? E quais são os pressupostos, né? Ocorrendo de acidente de trabalho,
sofrido por um segurado do INSS, que seria acidente de trabalho típico ou atípico, doenças ocupacionais, desculpa, LER, DORT, perda induzida por ruído, né? Síndrome de esgotamento profissional, burnout e várias outras. Então, a prestação social concedida pelo INSS é assegurado vítima do acidente ou seus dependentes. Então, a prestação social vai ser o quê? Benefícios mais serviços. Como eu falei mais cedo, né? Tem vários aqui relacionados, todos relacionados com o trabalho, pensão por morte. A gente tem aí o caso lá de Brumadinho, né? As barragens que romperam. Foram vários acidentes e geraram aí pensão por morte por acidente de trabalho. Então, isso aí teve a conta, a gente vai falar mais à frente. Foi cobrado aí um valor aí da Samarco, um valor bem alto. Não sei se a Samarco teve que pagar, né? Mas aconteceu, né? Como eu falei também, a aposentadoria por invalidez, que é o benefício por incapacidade permanente, auxílio-doença, é o benefício por incapacidade temporária, auxílio-acidente também, aquele benefício que deixa sequelas no empregado, ele não gera um afastamento, mas ele recebe esse benefício, ele pode continuar trabalhando, mas com redução da capacidade laborativa dele. E, por fim, a reabilitação profissional, né? Tratamento, próteses, equipamentos ortopédicos, transporte, isso também está na lei previdenciária, artigo 89, lei 8.203, 91. Ô, doutor, eu Oi. tenho até um item a acrescentar. Quando a gente fala em benefício da Previdência, eu vejo até uma limitação da categoria SST, porque eles só enxergam o B91. Mas quando o senhor pontua aí a pensão pós-morte, aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença, nós estamos falando daquele B91, B92, o B93, que muitas vezes está presente no fator acidentário previdenciário, que é o FAP. Isso aí. Né? É isso, né, doutor? Sim. Na verdade, vou até colocar mais para frente aí, tem um slide aqui que fala o seguinte, a ação regressiva previdenciária, ela é independente do FAP. A empresa, se ela, eu recolho o FAP, mas eu não preciso arcar com a ação regressiva no futuro, não, tem que ressarcir também. Então, você vê como é que são as coisas, né? Além dela recolher o FAP, né, que é o GILRAC, né, ainda tem a questão da ação regressiva, ela está sujeita à ação regressiva. E está ligado isso aqui, exatamente. Isso aqui tem a ver com o cálculo aí do FAP, né? Do B91 até o B94, né? 91, 92, 93, 94. Eu pontuo até a questão da aposentadoria por invalidez. Porque a aposentadoria por invalidez, ela pode estar aparecendo nos 2 anos relacionado ao FAP, mas ela sempre vai aparecer até esse trabalhador chegar ao período da sua aposentadoria por idade, a aposentadoria da sua contribuição, para reverter essa situação. Exatamente. Então, mesmo que o trabalhador que está nesse benefício de aposentadoria por invalidez, ele vai sempre estar ligado numa folha de pagamento, mesmo ele não fazendo mais parte de forma presencial dentro da empresa, mas na folha de pagamento a empresa não consegue desligar. Sim, com certeza. Continuando aqui, pressuposto, né? A culpa do empregador contratante pelo acidente de trabalho. Responsabilidade civil subjetiva, negligência quanto ao cumprimento e a fiscalização das normas de saúde e segurança, né? As normas que a gente já conhece aí, né? CLT, as normas regulamentadoras, as normas da BNT, né? Convenções de acordo coletivos, etc. E aí a Procuradoria-Geral Federal, onde tem lá a AGU, né? Também está funcionando junto lá, investiga a culpa pelo acidente de trabalho no expediente preparatório à ação regressiva, né? E aí com os outros órgãos, né? Ministério do Trabalho, Ministério Público, eles vão contribuir aí com essa investigação. Isso aí é por isso que demora um pouco, né? Teve agora, foi 2022, 2023, veio a multa para a Samarco, o acidente foi lá em 2015, né? Demorou bastante, até se apurar realmente, se foi por acidente de trabalho, demorou um tempinho aí para a AGU ela notificar, né? Acionar aí a empresa. E aí tem outros órgãos, né? Quais são as principais provas aqui? Ministério do Trabalho e Emprego, Justiça do Trabalho, colabora também.
Justiça Estadual, ela que verifica a questão de acidente de trabalho, né? A gente acha que é a Justiça Federal, mas não é. É a Justiça Estadual, competente para ver questões de acidente de trabalho, é a estadual. Delegacia de Polícia, Fundacentro, né, como órgão de pesquisa, Sindicato dos Trabalhadores, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, Corpo de Bombeiros, Capitania dos Portos, e outras provas, depoimentos, testemunhas, tudo isso aqui serve como prova. Então, é um trabalho, assim, minucioso, que leva tempo, até para acionar as empresas. Então, aí, questões processuais, a competência jurisdicional, Justiça Federal com jurisdição sobre o domicílio do réu, aí a gente está falando de ação regressiva. A questão do acidente de trabalho, como está lá atrás da Justiça Estadual, ela julga diretamente o acidente de trabalho. Agora, a ação regressiva, quem julga é a Justiça Federal. E a legitimidade ativa, ou seja, aquele órgão que pode ajuizar a ação, né? O INSS por intermédio da PGF, que é a Advocacia Geral da União, e a legitimidade passiva, né, aqueles que vão receber, aí, vão ser ajuizados, né? Responsável pelo descumprimento das normas de saúde e segurança, empregadores públicos ou privados, pessoas físicas ou jurídicas, e os corresponsáveis solidários, né? Grupos econômicos, contratantes, empreiteiras, prestadores de serviços, cooperativas, sócios gerentes, aqueles que estiverem envolvidos aí nesse evento de acidente. Vai continuando, prescrição, né? Prescrição é o que é? É o tempo que tem que é para entrar com a ação, né? É um prazo de 5 anos, relação de trato sucessivo, não prescreve o fundo direito. O direito não prescreve, mas o direito de entrar com a ação regressiva, ele prescreve 5 anos. Aí perdeu o prazo, não pode mais entrar com a ação regressiva, pode entrar por outros meios. Abrangência do pedido, prestações vencidas ou vincentes, ou seja, que venceram lá atrás e as posteriores também. Por isso que o valor ele é bem alto, né? Bem majorado aí. E a presunção de culpa do empregador, né? Como eu falei, responsabilidade civil objetiva. Então, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, o TRF4, lá da região sul, lá, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ele vem entendendo que, em caso de acidente de trabalho, incumbe a empresa provar que observou as normas de segurança, como eu falei no início aqui da nossa conversa. Doutor Ela vai ter que provar. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Aposentadoria especial entra nesse cálculo também? Rapaz, aí, não. Aqui é outra. É o Sérgio que está perguntando? Positivo. Tudo bem, rapaz? Obrigado por ter entrado aí na conversa aí. Então, rapaz, olha, a especial, isso aí é outro assunto, né? Aí seria outra. Você tem é um instituto aí que é um benefício previdenciário, né? Mas só que aí, o que acontece, né? A especial tem lá aquele benefício lá, na verdade tem aquele outro, é um tributo, né? O financiamento da coisa especial, né? E a gente tem que ver também a questão do afastamento, né? Porque especial, o que acontece? Especial é um benefício que a Previdência vai conceder, né? Exposição a agente nocivo. O que é ação regressiva? É quando se gerou um afastamento do INSS, né? Não é o caso da especial. A especial não gera, obviamente que pode ter até relação com, se gerar o afastamento, né? O que é o principal da ação regressiva? Afastamento do INSS. Os benefícios aí que a gente falou agora há pouco, né? Por incapacidade temporária, permanente, pensão por morte, né? E a reabilitação. O que acontece na especial? Vamos supor que tenha acontecido aí teve um acidente de trabalho, vamos supor, doença ocupacional, normalmente está mais relacionada com a doença, né? Sim. Teve uma doença que gerou, ele teve direito à especial, ou seja, ele vai receber o benefício da especial. Se for comprovado a ligação com o acidente de trabalho, aí sim, tem ação regressiva. Mas são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. A coisa especial é um benefício. E a ação regressiva é para afastamento do INSS, né? E ele vai ter direito ao benefício da especial, né? E a empresa vai ter que arcar com... A empresa vai ter... Uma pergunta interessante, né? A empresa ela vai ter que arcar com
aquele adicional ao RAT, porque se for comprovada a efetiva exposição, então ela vai arcar com isso aí, e mais, ela está sujeita à ação regressiva previdenciária. O empregado vai receber o benefício, né, o benefício dele de especial, e ainda a empresa na verdade, a empresa vai ter que arcar com duas coisas, né? O GILRAT, porque ele custeia a especial, tem trabalho e doenças ocupacionais. E também o adicional, se for comprovado a efetiva exposição, tem um adicional. Então, ele recolhe o GILRAT mensalmente, e o adicional, se for comprovada a efetiva exposição, recolhe também. Então, recolheu o principal, recolhe o adicional, e está sujeito à ação regressiva, né? Indiretamente, ela tem relação com a ação regressiva, mas não está ligado diretamente. Não sei se eu consegui explicar aqui, mas a empresa ela vai ter que arcar com a ação regressiva, né? Se for comprovado acidente de trabalho, aí tem um afastamento, e se isso gerar um benefício de aposentadoria especial, ela vai ter que arcar com isso tudo. GILRAT, adicional ao GILRAT, e a ação pode estar sujeita à ação regressiva. Então, vocês veem que é realmente uma responsabilidade dos profissionais aí de segurança e saúde no trabalho é enorme, né? Pode gerar né, se a gente tem ideia, 4% do PIB, né? É o custo do acidente de trabalho, né? Isso aí já está calculado, né? Então, para a gente ter ideia aí, como afeta a sociedade e as empresas, né? E também as famílias. Não sei se eu consegui responder, Sérgio, mas a explicação é essa. Tem uma ligação indireta, né? Perfeito, doutor. Deu tudo certo aqui. Entendeu? Nesse sentido, doutor, então vamos pegar um exemplo. Eu tenho um trabalhador que ele está exposto ao agente nocivo ruído. A empresa ela não teve dentro da hierarquia a sua proteção coletiva, ela foi falha nas prevenção administrativas e também na parte individual, que é o EPI. Esse trabalhador, automaticamente, ele já tem o recolhimento da aposentadoria especial porque ultrapassou-se os limites permitidos por legislação. Só que ele ficou surdo. Ele ficou de uma forma que ele se afastou da Previdência Social, ele não consegue mais executar a atividade dele principal, porque ele teve uma perda, e dentro dessa perda ele vai se enquadrar como um aposentado com invalidez, ou ele pode ser um profissional reabilitado para uma outra função. Então, quando eu enxergo, quando o doutor ele faz essa separação, é o quê? É coligado, porque houve um afastamento na Previdência, houve uma reabilitação profissional. Todo esse custo que a Previdência teve não foi causado pelo trabalhador, foi causado pelo ambiente de trabalho. Sim. Então, dentro dessa justiça, desse levantamento do item anterior, que ele colocou toda aquela investigação, então, além dos recolhimentos que continuarão, porque ele acabou tendo um acidente por forma de doença, todo custo a Previdência vai cobrar da empresa. Sim. Custo do médico, os meses pagos para o trabalhador, o valor relacionado à parte da aposentadoria especial, até ele completar realmente o período de contribuição, o período, às vezes, por idade, e aí a Previdência vem e fala, olha só, além do seu GILRAT, você vai me pagar mais esse valor porque eu custeei a saúde ali, o cuidado com o seu trabalhador. É isso, né, doutor? Num exemplo. Sim, o seu exemplo foi bom, né? A gente tem que separar as coisas, porque, por exemplo, a ação regressiva é a previdência social, né? A gente está falando de GILRAT e o adicional são da Receita Federal, aí é outra coisa, né? Mas, de toda forma, a empresa, ela deve, né? Ela deve explicações para a Receita. Se for confirmada aí, no teu exemplo, a efetiva exposição realmente foi por acidente de trabalho, não foi feita a gestão adequada, você tem razão, exatamente, né? Além da GILRAT, tem o adicional a GILRAT. E aí também a ação regressiva. A ação regressiva, quem ajuiza é o INSS, a AGU. O INSS ajuiza. Agora, GILRAT e adicional, quem vai cobrar é a Receita Federal. Quer dizer, na verdade, ela está ali, a empresa está cercada de vários órgãos, né? Tem dos dois lados. A Receita Federal para recolher o tributo e a ação regressiva para tomar ali o valor que é devido a ela, que ela não podia negar o benefício.
né? Então, ela vai recolher. Ainda tem o Ministério Público do Trabalho que pode propor aqueles famosos TAC, né? Termos de ajuste de conduta. Ele pode também entrar ali na empresa e verificar também condições de trabalho. Veja como que a nossa área de segurança é importante, né? O Ministério do Trabalho é o menos, é o que incomoda menos em termos de finança. Finança não incomoda, a gente fica vendo muito NR, né? Mas a gente começar a abrir o leque... Né? Ele vai multar, ainda tem mais custo das multas, porque vai gerar uma fiscalização do trabalho, então, além da parte do INSS, né, de custear e cobrar o retorno disso, no caso, a Receita Federal cobrar o ensejo, que muitas vezes não é pago, e aí dentro desse contexto ela enxergou a empresa que o recolhimento não está correto, e aí vem a fiscalização da esfera do trabalho que vai multar dentro dos parâmetros da NR 28. Mas aí as multas são pequenas, né? O pessoal que se conhece aí são... Por isso que o empregador não... por isso que agora, abrindo a mentalidade nossa, né? Eu abri a minha em 2020, 2021, que eu não pensava muito em NR, né? Mas a gente começou a ver a questão tributária, a ação regressiva, que é outro assunto importante. Aí os valores começam a subir muito, muito, muito. A gente já viu aí exemplo de LTCAD, por exemplo, que muita gente menospreza o laudo, já vi cobranças de 50 milhões de reais em um LTCAD, né? Um assunto tributário também, não é só previdenciário. Mas é um assunto para outra conversa, né? Isso aqui é muito... Eu pergunto o Sérgio aí, eu agradeço, muito boa a sua pergunta, e o seu exemplo também, Lilian, foi muito, muito bom mesmo. Totalmente pertinente aqui. Eu que agradeço. Muito bom. Muito aí bom. Vamos partir agora para algumas questões aqui, que são importantes a gente abordar, né? Aí a pergunta aqui é o seguinte: o artigo 120 da Lei 8.213, que trata, né, da ação regressiva penitenciária, é constitucional? Sim, é constitucional. Aí tem ali uma decisão ali, o TRF4. É importante o TRF4, para mim, ele está mais acima do que os outros aí. O julgamento deles são mais técnicos. Temos os TRF, até o TRF6, né? Mas o 4, ele, para mim, é um dos melhores aí, em termos de, pelo menos essa parte aqui de segurança e saúde, né, apoio especial, são bem técnicos mesmo e julgam com bastante precisão, né? Então, tá ali, ó. Tem um julgamento lá do TRF4, né? É constitucional o artigo 120 da Lei 8.213. A constitucionalidade do referido artigo restou reconhecida por este TRF. No julgamento da abolição de inconstitucionalidade na C, número tal, decidindo acordo especial pela inexistência de incompatibilidade entre os artigos 120 da lei e o 7º, que a gente já falou agora há pouco, né, o 28 da Constituição Federal. Fala do seguro, acidente de trabalho e a ação regressiva. Aí aqui também, essa pergunta aqui, a gente já falou agora há pouco, né? Já estamos até mencionando aqui. Recolhimento do SAT, que agora é churrat. Exime a responsabilidade do empregador? Não. Você tem que recolher mensalmente o SAT e ainda tem que arcar aí com a ação regressiva. Se for comprovada, aí é negligência da empresa. Então está lá, ó. TRF4 também, ó. Aí está ali, o fato das empresas contribuírem para o custeio do regime geral de previdência social, mediante o recolhimento de tributos e contribuições sociais, dentre essas, aquela destinada ao seguro acidente de trabalho, SAT, não exclui a responsabilidade nos casos de acidente de trabalho, decorrente de culpa sua, por inobservância às normas de segurança e higiene do trabalho. Mais claro que isso, não tem. E aí embaixo tem também, ó, também TRF4, ó. O seguro acidente de trabalho não exclui a responsabilidade em caso de acidente decorrente de culpa da empregadora. Então, veja só a importância do nosso trabalho. A gente tem que chegar nos empresários, não tem como. Tem que falar com o diretor, com o presidente. Olha só, segurança, saúde, higiene ocupacional, né? É muito largado aí, a gente vê, a gente vai ver só daqui a 15, 20 anos, mas quem fiscaliza o FTCAT e o PPP, que são documentos de higiene ocupacional, é a Receita Federal. É o único órgão que fiscaliza esses dois documentos. O Ministério do Trabalho não quer saber disso. A nossa função aí é realmente nobre, né? Aí continua, né? O SAT é um seguro em prol do trabalhador e não exclui a obrigação de cumprir as normas de segurança do trabalho. O SAT cobre apenas os riscos ordinários da atividade econômica, né? Aqueles riscos
a gente está aí acostumado, né? Todo mês, depende do grau de risco, 1, 2 ou 3%, aí a questão do fato também entra, né? Então, aí a observação ali, quando descumprir ou deixar de fiscalizar, cumprimento de norma de segurança configura ato ilícito, né? É ato ilícito, é um risco extraordinário. Eu coloquei embaixo ali a observação, é contravenção penal, minha gente, contravenção penal, artigo 19, parágrafo 2º da Lei 8.213. Constitui contravenção penal punível com multa. Deixar a empresa de cumprir as normas de segurança do trabalho. Pode dar cadeia. A contravenção penal é um crime menor, né? Não sei nem se pode dar cadeia. É pelo menos uma multa, aí, uma parte aí, como é que se diz, indenizatória, o empregador tem que arcar. Outra dúvida ali, majoração do site pelo FAP, afastaria a responsabilidade do empregador? Também não, né? Mesmo que aumente lá aquela majoração que eu acabei de falar, 1, 2 ou 3%, aí o fato varia de 0,5 a 2, né, um ranking, com várias empresas no mesmo ramo, né? Se essa majoração, ela afastaria a responsabilidade. Não afasta. Um professor aí, também renomado aí de direito previdenciário, Fábio Zambi, colocou no livro dele ali, ó, o fato de a empresa solidariamente contribuir junto com todas as demais no financiamento do SAT não exclui a sua responsabilidade previdenciária, onde gerar benefícios diversos em razão das más condições de trabalho. Essa irresponsabilidade patronal já trará reflexos na alíquota básica do SAT, mediante a aplicação do fator ocidentário de prevenção. Mas nada impede a responsabilização por casos específicos que gerem gastos elevados do sistema. Ou seja, você tem que recolher o SAT, o GILRAI, e também arcar com ação regressiva. Então, é isso. Olha só que importância. Nesse assunto, ele é realmente GILRAI, adicional ao GILRAI. Aí não está nem falando de conduta especial, hein? Estou falando aqui de acidentes mais ocupacionais, sem considerar especial, mas também entra. Tem o Rio GILRAI, adicional GILRAI e ação regressiva. E aí, qual que é a postura institucional lá da AGU, né? Do PGF do INSS? Caráter prioritário das ações regressivas, estudo em ano de 2008. Tem 2 portarias aí, se vocês quiserem, depois eu passo para vocês. Ela desde 2008. Intensificar a investigação de acidentes, ajuizamento das ações regressivas, tem aumentado em cada ano. Acordo nas ações e ações regressivas. Eu falei também agora há pouco, TAC, né, o termo de ajuste de conduta, cláusula acessória que assegura o cumprimento das normas de segurança. O Ministério Público do Trabalho vai lá, o Ministério Público Federal também, acho que também tem essa prerrogativa. Vai lá no estabelecimento e se verificar alguma irregularidade, vai colocar um TAC para as empresas. E ações regressivas coletivas, né? Também tem pode envolver várias empresas aí, que tem culpa aí na questão desse mesmo trabalho. E aí, quais são os resultados obtidos, né, a partir da atuação prioritária da PGF no INSS? Só para vocês terem ideia, de 91 a 2007, média anual de 14 ações. Número baixíssimo, né? Lá atrás, desde a lei previdenciária, né, 91 até 2007, 223 ações. Depois, de 2008 a 2010, já teve um aumento expressivo, média anual 340, com margem de procedência de 92%. Olha só, pessoal, o que é isso? Margem de procedência. Ou seja, aquilo que eles investigaram realmente era por conta de acidente doença do trabalho. 92%, né? Investigação minuciosa, com vários atores aí, chegou nesse percentual. Aí depois, de 2012 a 2017, o INSS gastou mais de 77 bilhões com indenizações e mais de 300 mil dias de trabalho foram perdidos com afastamentos. Isso é dinheiro nosso, meu. 77 bilhões de reais, né, da sociedade como um todo. E em 2018, a AGU entrou com 400 ações regressivas e recuperou quase 12 bilhões para os cofres públicos. Veja só a diferença, né? Começou lá no início, lá 14 ações, né, por ano, e chegou no ano de 2018 com 400 ações regressivas. E a tendência é aumentar, né? Se as empresas não ficarem atentas aí, e a fiscalização está aumentando, a rede social está rodando desde 2018,
a questão de SST em 2021. Ano que vem completam 5 anos. É o tempo que a Receita Federal espera aí. Oi. E aí, concluindo, Eu né? acho que tem alguma interferência aqui do microfone do Ricardo. Ah, tá bom. E aí, concluindo, né, as ações regressivas sedentárias ou previdenciárias representam um importante arma para combater as consequências econômicas e sociais do acidente de trabalho no Brasil. Porém, essa arma necessita de munição para produzir seus efeitos. Munição que os gestores têm que comprar essa ideia aí. O que somente será possível a partir de uma atuação coordenada em instituições, né, os órgãos fiscalizadores, né, Receita, Ministério Público, a própria AGU, né, para que concretização da política pública de prevenção de incidentes. Tem que ter essa conscientização aí. E, diante do exposto, pode ser necessário que as empresas melhorem sua gestão de segurança e saúde do trabalho, visando não só a proteção da saúde e integridade física dos trabalhadores, como também preservar sua parte financeira. Então, a apresentação é essa aqui, né? O material que eu tenho é esse. Agora, eu vou passar aqui só para a gente colocar na prática, né? Isso aí está muito teoria, né? Mas a gente vai mostrar a prática agora. O que aconteceu, o que realmente teve de multas, né? Não sei se isso foi pago, eu teria que consultar a AGU para ver se realmente foi executado, né? Que a gente chama aqui no direito, se teve execução. E ali está, ó. Está pequeno aqui, um deles aqui está pequeno, mas ali está, a AGU ajuiza 73 ações contra empresas negligentes com segurança do trabalho. Acho que essa notícia aqui é 2024. Aí depois tem outra ali, ó. Eu falei agora há pouco da Samarco, né? A INSS cobra da Samarco, a empresa lá que trabalhou com a Vale, né? 6,5 milhões em gastos com pensão por morte após a tragédia de Mariana, e quer que Vale pague por Brumadinho. 2019 a notícia. Esse acidente foi em 2015, se não me engano. E depois, onde baixo ali, ó, no site da própria AGU ali, segurança do trabalho, valor recuperado pela AGU com ações regressivas cresce 10% em 2023. Então, ó, empresas onde ocorreram acidente de trabalho foram condenadas a ressarcir 66 milhões para o INSS no período. Impressionante, né? Tem mais aqui. Ação regressiva. A AGU garante ressarcimento de quase 3 milhões aos cofres do INSS, né? Localizou a empresa sucessora responsável pelo acidente e dá prosseguimento. Então, questão de sucessão de empresas aí, ela localizou a empresa e cobrou dela. E aí, depois, a outra também, em 2003, a empresa é condenada a ressarcir o INSS por gasto de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Aí, outra notícia, no próprio site da AGU, a atuação da AGU assegura ressarcimento de mais de 1 milhão, né, de 300 mil, aos códigos do INSS em ações regressivas acidentais. E aí, por fim, tem outras, tem mais notícias aí, mas essa aqui eu peguei agora recentemente, né? Saiu recentemente. Foi mesmo, abriu o ano, mês passado. A AGU comprova a responsabilidade de empregadores e garante ressarcimento ao INSS. O TRF4 ali, o TRF decidiu que empresas terão que devolver a autarquia gastos de pensão. Não sei se isso foi, a empresa teve que, realmente foi executada, mas foi condenada. Essa outra notícia também de abril, acho que foram saídas muito próximo, mesmo mês, pertinho uma da outra. A AGU cobra 36 milhões e meio de empresas negligentes com saúde e segurança do trabalhador. Então, em alusão ao Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho, estão sendo ajuizadas 104 ações regressivas previdenciárias para ressarcimento dos códigos do INSS. Isso foi agora, abril de 2025. E essa notícia também é importantíssima, né? Saiu até antes, né? Foi um pouquinho antes. Esse ano também, a Justiça do Trabalho passa a notificar a AGU sobre conduta culposa de acidente de trabalho. Também a ação regressiva, né? Então, é isso aí, pessoal. Estou à disposição aí. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, estou à disposição. Eu vou disponibilizar esse material aqui, se o pessoal quiser, tiver interesse. Os contatos estão aí. No site, no Instagram, Facebook, no WhatsApp. Doutor Heriberto, parabéns pela apresentação.
Foi bem claro, né, bem objetivo, e você mostrou justamente onde as empresas sangram financeiramente por negligenciar a saúde e segurança dos trabalhadores. Isso ainda sem considerar o impacto da sociedade trabalhadora. Foi bem esclarecedor, é importante nós, profissionais de SST, ter esse nível de conhecimento para justamente galgar as empresas com uma condução na parte de prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Gostei muito da apresentação, parabéns aí, doutor. Agradeço aí a sua apresentação do SESC aí, foi de grande valia. Eu que agradeço aí, Henrique, pessoal aí. Estou à disposição, qualquer quiserem perguntar agora, estou à disposição. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu sou apaixonada pela legislação da Previdência Social, por 2 motivos. Primeiro, por ser profissional de SST, nós estamos falando do regime, né? Até para entender os agentes nocivos que oficializamos dentro dos nossos documentos. E segundo, porque eu sou uma contribuinte e uma hora eu vou precisar de um benefício, que seja ele permanente ou temporário. Então, eu quero já entender como é que funciona esse regime para quando eu chegar, a gente sabe que às vezes é difícil esse contato aí com o INSS, porque o INSS, ele às vezes não quer ter o custo, né, de pagar. Mas assim, eu nunca tinha escutado, doutor, sobre ação regressiva coletiva. Então, quando o senhor falou isso, o que veio na minha mente? A questão solidária, né? Porque a Instrução Normativa da Receita Federal, a 2110, ela traz essa questão da solidariedade. Então, entende-se um exemplo, me corrija se eu estiver errada, mas seria uma questão do prestador e tomador, porque ou eu estou terceirizando essa mão de obra, porque eu queria entender um pouco mais sobre essa ação regressiva coletiva, se tem vínculo. E o porquê que eu falo sobre o prestador e o tomador. Com a atualização da norma regulamentadora 1, que traz o conceito de gestão, nós temos lá um item muito importante que fala sobre a prevenção dos trabalhadores. Então, eu enxergo, doutor, que temos diferença o que é a nomenclatura empregado e o que é a nomenclatura trabalhador, né? Existe uma distinção disso. O trabalhador é todas as pessoas que eu recebo do meu ambiente de trabalho. Isso inclui, às vezes, um cliente, um fornecedor, um tomador de serviço, né? Então, eu entendo dessa forma. E quando a NR1 ela traz esse gerenciamento e ainda condiz que dentro de uma negociação contratual é obrigatório da contratante fornecer à contratada as informações relacionadas ao inventário de risco, até uns ensejos de aposentadoria especial, porque o local de trabalho é de quem, no caso, é da contratante, ou seja, o risco é da contratante. E, no caso, a tomadora, ela está ali naquele ambiente de trabalho. E o que eu percebo? Esse item não é novo na norma, né? Ele está presente aí na instrução normativa, a 2110, que era a antiga instrução normativa, a IN 977, que esse já traz esse conceito. A Previdência Social também, na Lei 8.213, já traz essa informação, eu só não tinha essa informação na parte trabalhista. Então, eu enxerguei isso como uma harmonização dos 3 principais órgãos. Isso teria a ver com essa ação regressiva coletiva? Sim, você tem razão. Agora, por exemplo, a gente tem muito consórcio, né? Já ouviu falar de consórcio de empresas que juntam para fazer uma determinada obra. Então, aquilo ali acaba formando um grupo econômico. Aquilo é um grupo econômico, um consórcio. Se você tiver um acidente, as empresas que estão envolvidas podem ter várias empresas, 3, 4, 5 empresas, né? Eu já sou engenheiro civil, participei de um consórcio, na verdade, fiscalizava, né, 2 empresas que eram consórcios, formavam consórcio para fazer determinada obra. Então, se acontecer um acidente, não importa se ele está vinculado ali à empresa A, mas ele está envolvido ali naquele empreendimento. Esse é um tipo de exemplo de ação coletiva
ação regressiva coletiva. E esse exemplo que você deu também pode ser, porque a tomadora tem a prestadora e a tomadora, né? A empresa contratante e a contratada, porque tem a responsabilidade solidária subsidiária, né? Isso serve para tudo. Na ação regressiva, por exemplo, questão de insalubridade, periculosidade. Se acontecer com um empregado de uma empresa contratada, isso pode, inclusive a gente pega muito isso aí, né? Se a empresa empregadora não tiver condições de arcar com aquela questão, né, aquela indenização, vai para a tomadora. Então, vai cobrar, na verdade, envolve as duas, né? As duas acabam se tornando aí, as reclamadas, no caso, na parte trabalhista, né? Reclamadas aí, no mesmo processo. E em questão da ação coletiva, você tem razão, acho que é exatamente isso aí, né? Um exemplo que veio à minha cabeça é o consórcio, né? Que tiver envolvimento. As empresas estão ali trabalhando juntas, se tiver algum envolvimento, elas são responsáveis por aqueles empregados ali, independente de eles estarem, se ele é, como que se diz, empregado de uma empresa A, mas ela faz consórcio com a empresa B e C. Sofreu um acidente, as três vão ser ajuizadas de maneira coletiva. E no seu exemplo também, pode acontecer também, pode ajuizar coletivamente, vai envolver a empresa prestadora e a tomadora. Porque eu até pensei sobre isso, doutor. São poucos profissionais da saúde e segurança do trabalho que têm ciência que quando a gente fala em tomador e prestador, muitas informações das obrigações acessórias não são migradas para o e-social, né? Porque nós estamos falando de retenção de INSS. E a retenção de INSS, ela está destacada isso no valor do serviço, ou seja, esse valor se enxerga-se na nota fiscal. E as informações, por mais que a empresa ela está informando a alocação do trabalhador lá no e-social, os tributos são distintos, né? Porque está acrescido nesse valor do serviço que destaca lá a retenção no INSS. Uhum. E tem que bater as informações ali da folha de pagamento, o que o prestador recolhe e o que o tomador recolhe. Sim. E muitas vezes essa informação está em um outro sistema coligado ao e-social, que no caso chama EFD-RENF. Né? Então, a gente tem dois eventos específicos do tomador e prestador. Então, essa ação regressiva, ela também pode acontecer, um exemplo, eu sou a contratante, o senhor é o tomador, mas o senhor não está recolhendo as obrigações da Previdência Social. E aí depois o senhor alega, pelo contexto que eu estou entendendo, olha, eu não tenho dinheiro para pagar essas pessoas. E aí a contratante, ela pode sofrer essa ação regressiva também. E eu não estou falando de acidente do trabalho, eu estou falando de obrigação do pagamento. Não, sim, ela pode, mas pode implicar. Não sei se é ação regressiva, né? Acho que no caso aí é outro tipo de cobrança, mas pode sim, pode sofrer. Se a tomadora tem lá a empresa prestadora, o prestador não tem condições financeiras, aí fica difícil, né? Vai sobrar, vai respingar nela. Por isso que eu falo, a empresa maior, ela tem que ficar muito atenta com as suas contratadas, né? Porque eu falo, você entrou no assunto aí que para mim, contratado é um item também muito delicado. Muito delicado. Aí você falou das informações, né? Você está recebendo a empresa na sua casa. Você tem que fornecer os seus documentos. Será que os documentos são bem feitos? Esse também é objeto de fiscalização pela Receita. Né? Não me lembro se a Receita fiscalizou alguma vez, mas pode acontecer. Pode acontecer. E pode respingar na empresa. A empresa tem um problema aqui, ela forneceu as informações para a contratante, para a contratada não cumpriu com o seu dever. Aí vai sobrar para a contratante. Com certeza vai. Não tenha dúvida. Muito obrigada, viu, doutor? Ricardo? Aí. Olá, Ricardo. Gente, boa noite novamente. Doutor, obrigado aí pela palestra, né? Foi muito didática, né? Ficou bem explicativa, né? Na realidade, a Ali já falou, meio que perguntou o que eu iria perguntar, né? Porque aqui na região a gente teve um acidente, novamente na AgriShow, que é uma feira do agronegócio, né? No qual teve um trabalhador que veio a falecer, né? Veio a óbito.
por um acidente de trabalho, né? Mas ali já falou, né, meio que questão de tomador e prestador, o quão eu acho um pouco complexo, porque a empresa que eu trabalho é a expositora, e a tomadora da AgriShow solicitou diversas documentações para os nossos prestadores que iriam descarregar as máquinas, né, que são geradores de energia, né, e documentos que nunca tinham sido solicitados. Isso veio da demanda do ano passado, que também teve um outro acidente, né, que também vitimou um trabalhador. Aí entra nessa questão de tomador e prestador. O quão importante né, a gente controlar a documentação, não somente vou fazer só para o cara entrar lá e descarregar a máquina, né? Mas ele solicitar isso, e ouvi de alguns colegas meus, né, da área, falaram que esse rapaz não tinha uma análise, não tinha uma APT, não tinha uma análise preliminar de risco daquela tarefa que ele estava fazendo, ou seja, eles solicitam todos os documentos para nós, mas eles mesmos não fazem o que eles pedem. Tipo, aí a gente entra nessa demanda tomador e prestador. Né? Até quando vamos ficar, né, à mercê? Porque, que não o senhor falou, não tem como o fiscal, a justiça está em todo lugar ao mesmo tempo, né, fiscalizar a todos. Eu creio que devia ter fiscalização lá no evento, que é muito grande, só que não ia conseguir ficar em todo lugar ao mesmo tempo, fiscalizar tudo. Enquanto a gente não entender que a gente está lidando com seres humanos, não pode ser tomador, ser prestador, é ser humano trabalhador, né? A gente não vai melhorar, né? Independente de ser... Tem um trabalhador ali, né? Tem família, que tem as coisas dele, e a gente tem que olhar primeiro para o trabalhador e depois para a empresa também. Isso, na verdade, é tudo ligado, né? Pode, como a gente falou agora, saúde, integridade física dos trabalhadores e a parte financeira, a saúde financeira das empresas. Então, o gestor maior tem que entender isso. A gente lidar com seres humanos. Sem ser humano, não tem empresa. Exato, é o que eu sempre falo nos meus treinamentos. Quem quer que ele seja, pode ser qualquer função. Você tem que valorizar o ser humano. A melhor ferramenta que temos, né, é o ser humano. Né? A melhor ferramenta que temos. Ainda é o ser humano, ainda. Sim. Ô, Ricardo, eu vou apimentar ainda a sua pergunta. Quando a gente está falando de tomador e prestador, muitas vezes o tomador, nós estamos falando, eles são a mão de obra terceirizada. Então, eles estão vinculados a uma folha de pagamento. E quando a gente tem essa situação com o trabalhador MEI, por mais que ele seja uma pessoa jurídica, né? E aí, no caso da parte da saúde e segurança do trabalho, nós não temos essa distinção. Porque é isso que, às vezes, eu fico com minha cabeça a mil, né? Legal, hoje eu tenho um tratamento diferenciado na NR1, mas esse tratamento diferenciado ele está mais vinculado à questão tributária do que à relação de saúde e segurança. Porque as empresas de grau de risco 1 e 2 são tudo simples nacional, então o recolhimento é uma. Então, um exemplo, para a questão do órgão, tanto importa se ele está exposto ao agente ou não, o recolhimento dele é o mínimo. Se acontecer qualquer situação, ele vai receber um salário mínimo, né? Eu entendo dessa forma, estudando um pouco a parte tributária e tentando entender por que esse item entrou dentro da NR1 de uma forma diferenciada. Porque se você é grau de risco 2 ou 3, você não está enquadrado ali. Você já é uma empresa média, lucros distintos. Então, eu fico pensando um exemplo, o MEI, que é manutenção, que está em cima dos telhados. E aí, o que eu vejo os escritórios de contabilidade, muitas vezes informando, não tem problema, porque ele é pessoa jurídica. E ele, por ser pessoa jurídica, ele está assumindo o seu risco. E, às vezes, a SST vai cobrar informações relacionadas a um aso de aptidão para saber se o rapaz realmente tem condição de trabalhar em altura. E aí você tem esses empecilhos, porque o empregador ele também não quer ter investimentos, ou eles falam muitas vezes para você engessa demais o processo, eu preciso que seja ágil. Ele é pessoa jurídica. Então, quando eu convidei o doutor para trazer esses temas, é que a gente realmente possa enxergar
a importância da saúde e segurança do trabalho nos pequenos detalhes que passam desapercebidos, né? Isso está na legislação. Então, exemplo, se acontecer uma situação com o MEI dentro de uma empresa, e a empresa também não tiver esse controle, porque nós estamos falando do risco, além da questão, eu acredito que além da questão da Previdência, da Receita, existe a família também que vai abrir uma ação sobre isso. E aí você não forneceu, você não fiscalizou, contratante, você só recebeu. Então, eu acho que essa caixinha, ela abre um leque gigantesco, e aí não é só o tomador vinculado à folha de pagamento. A gente tem que ter cuidado também com o trabalhador, meio tipo de serviço que ele está exercendo, porque aí a gente escuta isso. Eles são pessoas jurídicas, eles podem tudo, e não é bem assim. A Lei, levantou a mão, Lei? Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Diga aí, tudo jóia. Era a respeito da informação, a prestação de informação inadequada no laudo, que falou aí há pouco. Eu lembro, não sei exatamente onde eu li, mas foi alguma instrução normativa da Receita que dizia que quando a empresa receber essa multa desse retroativo de 5 anos, 75% ela pode imputar uma outra multa de 75% sobre, que para esta multa que foi imputada, a empresa pode processar e jogar essa multa desses 75% sobre para quem prestou a declaração errada para a empresa. Ou seja, se o profissional da segurança do trabalho, o engenheiro, o médico, fizer um laudo daquele jeito que a gente já conhece, e esse laudo dá informações que não são verídicas, quando a multa da Receita chegar para essa empresa, por conta das informações erradas que estão na LTCAT, é permitido que judicialmente esses 75% dessa multa sobreponha para esse prestador que deu a informação errada. Então, o pessoal não se ligou ainda na responsabilidade que eles têm de gerar essa documentação rápida e para atendimento de cliente, porque muitas vezes é para atender o cliente, como você quer. Como eu já vi em análise ergonômica do trabalho, como você quer que faça. A outra pergunta que eu ia fazer... Quem assina o laudo? É o engenheiro e o médico. Pode sim implicar para ele, sim. A empresa confiou, entregou para o seu prestador, para o seu profissional, faça o laudo. Não fez o laudo... Agora, eu vou dizer... Pode sim. Eu vou dizer só uma coisa, Ariveldo. Quando eu fazia a análise de alguns documentos para a entrada da obra, que a gente tinha uma catraca sistemática, que a gente liberava a catraca das obras do Brasil todo, depois que a gente analisava ali no sistema as documentações. Muitos laudos, muitos LTCATs eram reprovados, principalmente de empresas pequenas, com 3, 4 empregados que iam entrar, porque estava inconsistente. Eu não ia nem no rigor da agulha, mas coisa muito grosseira. E dava pena, porque o empregador, o empresário, a pessoa que vai botar os empregados ali, 3, 4, pouca gente, ele pagou para ele estar certo. Como é que devolve um documento para o dono da empresa dizendo isso não atende? Cadê a RT? Pronto, a RT basicão, não tem RT, pronto, não atende. Mas ele é engenheiro, ele tem que saber disso. Mas o cara fez o mesmo documento para todas as empresas, com as mesmas análises para todas as empresas. A análise nem vem identificada, vem cortada, cabeçalho, justamente por causa disso, e ele não sabe que ele está sendo fraudado, o dono da empresa. Então, dá pena chegar e dizer sua equipe não vai entrar porque essa documentação está errada quando um profissional colega nosso liberou um material inadequado desse jeito. Então, o mínimo de informação que eu dava, mas só o corte mesmo. Mas só para também entender o outro lado. A pergunta que eu ia fazer está voltada para a questão desse retroativo a ser cobrado as regressivas, tá? Vamos lá. Se a empresa ela consegue provar, porque você pega 5 anos vamos chamar de uma dívida de 5 anos, consegue provar que foi por culpa do empregado. Aquele histórico foi por culpa do empregado. O que é que livra a empresa de pagar esse valor? Isso aí é dos fatores, né, que afasta a ação. Ela não tem que arcar com essa ação, não.
ela foi culpa exclusiva do empregado, porque pode ter culpa concorrente, alguma coisa foi culpa da empresa, do empregado, aí vai arcar com parte, né? Por exemplo, questão de força maior, caso fortuito, né, que a gente ouve muito aí no direito também afasta, né, a empresa também tem que pagar, e culpa exclusiva do empregado. O empregado ele foi treinado, teve fiscalização, teve toda a evidência que ele foi treinado, conhecia do assunto, e ele, por culpa dele, aconteceu um acidente por culpa dele. A empresa ela mantinha lá um ambiente seguro, salubre, e o empregado não respeitou, não usou os equipamentos, né? E aí a empresa Outra não vai ter que coisa, arcar com a sanção, não. a respeito do SAT. Bora lá. A empresa paga o SAT religiosamente, não fica devendo, tá tudo legal, que é para custear essas situações um pouco mais complexas que podem acontecer. Beleza. Aí vem uma ação regressiva e cobra de novo o que já foi pago. Como é esse entendimento? Não é cobra de novo, são coisas diferentes, né? Porque é o seguinte, o RAT, ele financia o auxílio especial, acidente de trabalho e doenças ocupacionais. Ok, ele serve para isso. Até empresas que não têm empregado exposto a rede nociva, ela financia também, né? Empresas de lucro real e presumido, nessas regimes aí. Até o Simples Nacional, a empresa de Simples Nacional também tem que recolher, ou seja, vai depositar lá. Aí a ação regressiva, o INSS, tudo bem, eu entendi o que você falou. Já tem um custeio lá para isso, né? Mas isso. Só que tem... Mas o que acontece? Mesmo assim, ainda tem que arcar com isso. Eu entendi o que você falou, né? Porque, nós já temos um dinheiro, isso aí é para benefício por incapacidade, né? Pensão por morte e tudo mais, mas só que não, a legislação, a jurisprudência, né? A própria jurisprudência diz que não, tem que recolher também tem também que arcar com a ação regressiva. Mesmo que você recolha o RAT, né? Porque é outro conceito, né? O RAT é o quê? É aquele ranqueamento lá do FAT, e o percentual do grau de risco, que não é preponderante, aquela coisa toda. E a ação regressiva tem a ver especificamente com acidente de trabalho, né? O RAT nem... O SAT, o seguro do acidente de trabalho, que já é pago. Como é que eles absorvem que ainda vai ter que pagar as ações regressivas, sendo que eles já contribuem com o seguro do acidente de trabalho? É esse entendimento que eles não têm. Tipo, pagando duplamente. Sim, sim. Mas cobra novamente. É igual o adicional ao RAT, né? Eu sou contra cobrar adicional de novo, porque você está financiando. Até tem aquele ARI, aquela decisão do ARI, que não teve julgamento de eficácia GP coisa nenhuma, foi outro julgamento, mas isso aí é assunto para outra... É justamente a justificativa qual que é? Se recolhe para financiar por especial acidente de trabalho e doenças, não tem que cobrar o adicional ao RAT, não, porque já está custeando a poder especial, né? Bem, vamos tentar aqui ver se a gente consegue entender. Por exemplo, eletricista. Hoje o eletricista, o INSS não aceita, né? Não aceita a aposentadoria especial de eletricista. O vigilante, eletricista, exposição por umidade, frio, radiação não ionizante. Nada disso está no anexo 4 do decreto 3048. E de onde sai esse dinheiro? Porque o empregado entra lá no INSS, vai ter negativo. Ele entra na justiça e ganha. A justiça concede porque tem o GELRAT. O GELRAT, ele financia. Então, a justiça sabe que tem esse financiamento. A sua pergunta foi boa porque, exatamente, se tiver ação regressiva, ela custeou lá o benefício. Tem o dinheiro. Não sei se o dinheiro vai ser suficiente, né? Esses recolhimentos mensalmente pelas empresas, no GELRAT, não sei se esse dinheiro vai ser suficiente para recolher, né? Pela justiça, eu estou entendendo que não é suficiente, por isso que ela cobra novamente. A empresa recolhe o GELRAT e ainda
né? E outra coisa, né? Mesmo a empresa fazendo uma boa gestão, ela vai ter que recolher o churrasco todo mês, né? Vamos supor que ela tenha lá um FOP de meio e um grau de risco lá, pode ser 3, né? Vamos supor, 3%. Vai ficar no mínimo ali, mas tem que recolher. Recolhe, mas a gente não sabe se esse saldo que está no churrasco ali vai cobrir toda a despesa da ação regressiva. Talvez seja por isso que a Justiça decidiu que são coisas separadas, né? A gente pode até dar uma pesquisada nisso aí, mas são coisas que têm que ser pagas separadamente. Mas financiado está, né? A doença ocupacional, a aposentadoria especial e o acidente de trabalho. Então, é para isso. Eu acho que está ali, né? Já está naquele bolo maior, né? Todas as empresas pagando, até a empresa que não tem nada, tem risco de nada, tem que recolher. Eu não sei se o pessoal sabe, né? Simples Nacional tem que recolher, está lá. A gente não sabe se esse bolo aí, que é coisa para caramba, deve ser muito dinheiro, vai ser suficiente para arcar a ação regressiva, aí cobra de novo. Mas a pergunta é interessante, a sua pergunta foi muito bem formulada. O Ale, sabe que eu também compreendo que a questão do FAP ela é uma punição, né? Ou um benefício. A escolha, até mesmo da saúde financeira, é do empregador. Então, exemplo, se eu só vou fazer o recolhimento do SAT, que é 1, 2 ou 3%, para você chegar nesse valor, isso é o tipo de serviço que você vende no mercado, certo? Comércio, risco 1. Você deduz que você não vai ter afastamento na Previdência Social. Eu penso dessa forma. E um detalhe, há muita forma da contabilidade manipular esse 1, 2 ou 3%. Isso também tem a ver com a alocação desse trabalhador. O tipo de contrato que você está tendo com ele. Qual tipo de cargos? Né? São cargos que têm mais um excesso de risco ou não? Então, por que eu estou dizendo isso? Principalmente voltada com essa questão de tomador e prestador, eu vejo que existe uma lei chamada Lei do Simples Nacional, que ela não é simples. E dentro da Lei do Simples Nacional, eu tenho 5 anexos de serviço. Então, quando eu falo do anexo 1, 2, 3 e 5, eu não tenho recolhimento de GILRAT, que se deduz que são serviços que não vão gerar esse afastamento. Mas o anexo 4 é a construção civil, são os vigilantes. Então, você tem esse vínculo. E sabe o que acontece hoje? Hoje as empresas não estão contratando um empregador, estão contratando um MEI. Então, automaticamente, esse valor não fecha. Então, o FAP veio como uma punição, porque cada vez que você gera mais acidente, esse valor aumenta, mas você não aumenta o 1, 2 ou 3%. Se a sua empresa aquele tipo de serviço, ela vai recolher só 1 em cima do fator. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Então, quando há o afastamento, e às vezes, nós não estamos falando, às vezes, de um afastamento de um mês. Às vezes, nós estamos falando de um afastamento aí de 2, 3, 4 anos, e aí entra o limbo previdenciário, que o trabalhador não recebe, isso vira uma bola de neve, você acaba tendo essas confusões, mas eu entendo realmente que são coisas completamente distintas. Ou seja, se você recolhe o mínimo, eu acredito que a Previdência, você já está recolhendo o mínimo, e ainda você se acidenta, e ainda eu preciso ainda pagar todo o custeio, eu acho que não fecha a conta. Vocês conseguiram te ajudar nesse sentido também, porque como eu participo muito dos grupos tributários, e olha só, teve uma situação, Ale, que o contador queria enquadrar um serviço hidráulico no anexo 3 para não recolher 20%. Porque o que ele estava dizendo? Olha, a empresa já recolhe 20%. Por que o meu prestador precisa recolher 20%? Esse prestador, o tomador, ele não deveria estar recolhendo 20%. Mas aí tem esse tipo de cruzamento, porque aquele trabalhador não está contratando a folha de pagamento. Ele está terceirizando ainda essa mão de obra que ele não pode terceirizar. Então, a parte tributária,
ela tem essas falhas e é fácil de manipular o sistema. Eu vou te dar um exemplo prático, Liliane. A gente costuma receber na obra máquinas pesadas com operador. Quando eu vou pegar a documentação, inclusive o PGR foi feito com esse KNAI, ninguém observou, e o LTCAT também feito em cima desse parâmetro. Aluguel de máquinas e equipamentos. Então, a empresa só está autorizada a alugar. E ainda vem aluguel de máquinas e equipamentos sem operador. Aí eu recebo na obra a máquina com operador. A máquina alugada com operador. Então, isso é tipo uma fugidinha fiscal. É o que eu estou te dizendo. Então, assim, essa parte tributária ela é fácil de manipular. Porque outra, e principalmente consultoras, que ela pode alocar o trabalhador onde ela quiser. E a gente vê muito isso. Na folha de pagamento, ele está na empresa A, mas ele sofreu um acidente lá na empresa B. O que ele estava fazendo lá na empresa B que não mudou a lotação dele? E aí tem essas questões aí que envolvem. E erra em tudo, Liliane, erra em tudo, sabe por quê? Porque quando você vai pegar o grau de risco de uma empresa que só aluga, é baixo, é 1, você erra na CIPA, você erra no SESMIT, você erra nos cálculos da segurança do trabalho, porque o dimensionamento não vai estar proporcional, porque o KNAI está errado. Então, até para fazer a documentação, a segurança do trabalho tem que ter um pouquinho mais de ir no detalhe, para não errar tanto assim. Errando também na parte tributária. Mas o doutor falou uma informação muito importante, Ale. O retroativo de 5 anos. O E-Social está aí. Até agora, nenhuma empresa foi atuada. Nós estamos recebendo fiscalização do trabalho, onde as notificações estão vindo de acordo com a declaração do E-Social. De acordo com o E-Social, foi identificado trabalhador trabalhando em período de férias. Você declarou que ele estava de férias. Por que o trabalhador se acidentou? Né? Só que a gente não viu ainda a aplicação da receita em cima desse contexto. E agora vai fechar o ano, porque as obrigações acessórias iniciou em 2018, não em 2022, 2023. Então, eu acho que o próximo ano, isso vai alavancar para a SST. Eu acredito e espero que a fiscalização da Receita ela seja mais assertiva, porque quando começar a cobrar, o empregador ele vai entender que ele precisa investir na saúde e segurança do trabalho e também dar um pouquinho de atenção aos profissionais que estão atuando sobre isso. André? Vamos lá, pessoal. André Luiz. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor. Eu queria fazer uma pergunta referente a essa questão sobre... Acho que ele caiu, André. O som sumiu. Apertei algum botão aqui errado, perdão. Eu queria fazer uma pergunta referente a essa questão da ação regressiva. Pelo que eu percebi ali, a quantidade de acidentes foi bem maior do que a quantidade de ação regressiva, certo? O INSS tem alguma tendência a aplicar esse tipo de ação regressiva a algum setor empresarial, alguma coisa assim, ou o controle deles é bem defasado para ter essa compatibilidade entre as ações e a quantidade de acidente? E o que a gente da segurança do trabalho pode fazer? Porque a gente sabe que o que tem que fazer é evitar o acidente que aconteça, né? Mas o que, se de repente aconteceu algum acidente, a empresa for acionada pelo INSS nessa questão de ação regressiva, o que a gente da segurança do trabalho tem que ter ali para poder, de repente, recorrer ou se preparar de forma que a gente possa, de repente, até evitar uma ação regressiva? Tá certo, André. Boa pergunta aí. Então, o que tem que fazer, né? O gestor maior tem que como é que se diz? Ele tem que estar junto ali no bancar, né? Tem que bancar a gestão e tem que trabalhar com evidência. Tudo evidenciado. Para evitar acidente, para defesa, né, da empresa. Aconteceu um acidente, mas eu me defini, precavi, fiscalizei, né, treinei, e fiz o estudo aí da proteção coletiva, né?
a parte de EPI também, gestão de EPI, é uma série de coisas, né? E outra coisa, a gente tem que chegar no empregador e falar com ele exatamente isso aqui que a gente falou agora. A gente conversou sobre valores aí, infelizmente o empregador ele vê muita questão de cifras, né? E se você falar de NR com ele, ele vai preferir pagar aquela multa do que fazer gestão. Agora, se você falar em um documento, vamos falar do PPP, por exemplo, pode chegar a 1,5 milhão aí. 1,5 milhão, um único documento, ele pode gerar um valor aí de 1,5 milhão, até mais, né? Muito mais, se você somar o número de PPPs da empresa. E a multa, ela pode gerar para ela, aí ele começa a pensar. Isso tem a ver também com gestão, né? Lá atrás, começa lá com a higiene ocupacional, né? E a proteção do trabalhador. E outra coisa, evidenciar tudo, né? A conversa com o diretor da empresa é fundamental, para ele entender isso aí e ele patrocinar a gestão. E isso evita problemas de ação agressiva na justiça. E treinar as pessoas têm que conhecer esse assunto. Eu fico vendo engenheiro de segurança aí, não quer se envolver com esse assunto. Isso aí é para advogado, isso aí não é para mim, não. É exatamente para a gente. Tem que se envolver com esse assunto. A gente precisa conhecer a legislação trabalhista, previdenciária e tributária, ligada à SST. E chegar no empregador, mais cedo eu estava eu gosto de fazer umas simulações de fiscalização, estava dando valores aí de bilhões. Coloquei um valor ali, um valor maior, né, relacionado ao PPP, e eu coloquei um número lá fictício, e um valor altíssimo, com multa, e essa multa de 75%, ela varia de 75%, pode chegar até 150%. Antigamente era até 225%, acho que o STF acho que limitou agora a 150%, né? Imagina só, 150%. Se o fiscal resolver. Aí tem a reincidência, que você pode triplicar o valor, né? Esses valores que são altos. E o LTCAT. Infelizmente, o LTCAT e o PPP ainda são banalizados pelas empresas. Acho que esses documentos não têm valor, né? E é só para apoio especial. São obrigações tributárias acessórias. As empresas têm que fazer esses documentos. Todos eles, né? De maneira geral, né? A Receita Federal olha todos eles. Do PGR ao PCMART, ao PCMSO. Mas aí, respondendo ao André, a diretoria tem que estar envolvida e os trabalhadores, os profissionais de SST têm que ser treinados. E tem que conhecer a legislação, né? Para estar embasado ali, calçado, na hora se tiver uma ação regressiva, acontecer um acidente, você tem como se defender, a empresa tem como se defender. E não é o jurídico o jurídico pode entrar deve entrar no jurídico, mas o profissional de SST vai ter que chegar junto também, ajudar o jurídico para defender. É isso que tem que ser feito. Ô, André, você tem acesso ao FAP da sua empresa? Atualmente eu comecei numa empresa nova, eu não tive nem acesso ainda, mas é uma situação bem delicada, né? Tem que entrar ali com pedido da tesouraria, no setor adequado para poder ter acesso a isso, né? Mas, sinceramente, eu nunca consegui entrar em empresa nenhuma minha, viu? Tudo que você vai pedir ali é difícil, o acesso é meio restrito, parece que você está pedindo alguma coisa meio sigilosa. Então, se você tiver a oportunidade, tenta ver se você consegue saber o FAP dos últimos 5 anos. Em cima desse FAP, o meu conselho é você talvez investigar cada afastamento que está na Previdência. Eu acredito que você vai bater muita informação ali com os departamentos pessoal, de RH, porque o pessoal não tem muito controle de gestão. E, às vezes, a Previdência, a empresa, ela faz o trabalhador como espécie 31, e aí o benefício ele é concedido e volta como B91. Ele voltando como B91, nós já estamos falando de acidente do trabalho, ou doença do trabalho. Então, você pode iniciar essa atividade, às vezes, com um compliance em cima do fator. Eu sei que é difícil,
Mas fala que você está precisando para você fazer um levantamento sobre as informações relacionadas a SST2 social. Tenta puxar o departamento de RH, o DP, para você ter acesso e você ir a fundo sobre isso. E às vezes até uma forma de orientar. Se você vê que teve uma falha dentro desse sentido, e às vezes a empresa perdeu aí o tempo de postergar, não, de repugnar, às vezes, a Previdência, por que ela transformou o benefício auxílio não acidentário para auxílio acidentário? A gente já está falando de lucro. E aí o pessoal começa a ter uma visão um pouco mais analítica. Olha, o André se preocupou, olha, o André pegou aqui uma informação que ele teve uma redução relacionada para a empresa. Então, eu comecei dessa forma, eu tive sucesso nesse sentido, e a gente foi trabalhando juntos. Lembrando que nós vamos pegar erro de profissionais, né? E o importante é a gente poder separar o profissional do pessoal, porque aí o pessoal do RH vai falar quem que é o André? Que o André está querendo aqui curiar. Então, muitas vezes, essa informação é fechada. Tenta verificar também se você consegue ter uma reunião com o contador da empresa, né? Saber como que tá as pendências da dívida ativa dessa empresa. Tem muita coisa que já está lá na dívida ativa. E aí, às vezes, o empregador mesmo ele não tem ciência sobre isso. É a minha sugestão também. Obrigado, gente. Mais alguém, gente, que tem alguma dúvida, que queira aproveitar aqui o doutor Erivelto? A Lê levantou a mão de novo. Eu vi que a Lê acho que está com dois acessos, a Lê. O meu computador, não estou conseguindo abrir a câmera. Aí eu tive que abrir a do celular, mas o áudio do computador é melhor. Entendi. Posso finalizar, pessoal? Doutor, muito obrigada novamente. O nosso comitê aqui é um comitê realmente de estudo, sem fins lucrativos. O pessoal que está aqui realmente, muitas vezes, são consultores, são profissionais que estão aí na linha de frente da SST, tentando mudar essa realidade, né? Que a gente possa diminuir a quantidade dos acidentes que a gente tem no Brasil num todo. Eu agradeço a sua presença. Eu espero que o senhor venha outras vezes, que traga aí falar um pouquinho também do limbo previdenciário, que tem muito a ver com as ações regressivas. Eu conheci, como eu falei para vocês, o Erivelto num grupo. Eu participo do grupo dele. O doutor também tem alguns cursos que depois eu posso passar aqui também no grupo, para quem tiver interesse, ou quem tiver uma consultoria que queira o interesse, eu passo o contato lá no nosso grupo do SEST. Mas o que mais me chamou a atenção nele foi a paixão e o amor que ele tem pela profissão. O grupo dele é muito técnico, ele cutuca lá o pessoal, ele coloca enquete, né? E eu acho que nós estamos precisando de profissionais como o senhor no mercado, para que a gente possa expandir conhecimento, desmistificar alguns tipos de informação e a gente realmente começar a trabalhar o conceito da saúde financeira das empresas que estão coligadas aí no nosso departamento, no nosso tipo de serviço de saúde e segurança do trabalho. Muito agradecida, muito obrigada, e foi um prazer ter o senhor aqui na nossa reunião. Eu que agradeço aí a oportunidade e estou à disposição aí, se quiserem fazer um evento aí presencial também, a gente pode, tem vários assuntos que a gente pode contribuir, né? O assunto também que eu tenho atuado bastante é a aposentadoria especial, né? Só que o pessoal tem uma visão muito previdenciária, né? Só que tem que mudar, né? Na verdade, já está mudando, né? A questão tributária. Fica só na previdência e esquece. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo de uma professora aí bem renomada. Alguém perguntou de LTCAT. Não, se o PPP deve ser feito com base no LTCAT. Né? Ela falou só da parte previdenciária. E aí faltou, né? Ficou faltando ali a resposta. Até eu fiz essa observação. Né? Tem a questão do ARI, é um assunto que eu acho que é importante a gente esclarecer. Os profissionais estão interpretando esse ARI errado. Eu até estou preparando material para dar um curso sobre isso aqui, para falar que o ARI, a Receita Federal, está cobrando indevidamente esse adicional, né, usando uma decisão judicial. O tributo ele é
é só instituída ou majorada por lei. O ARI não é lei. Então, só para, resumindo, a ação que gerou esse ARI, ela tem mais de 1.100 páginas. Em nenhum momento foi falar de eficácia de EPI. Em nenhum momento. A Liliane estava no curso lá. Em nenhum momento. E ainda tem profissionais renomados aí no mercado, continuam insistindo. A CNI lançou agora, ajuizou uma ação agora, no STF, falando de eficácia de EPI. Eu já li toda ali a proposta da CNI. Em alguns momentos ela falou coisas corretas, mas em outros, infelizmente, ela não deixou, né? Deixou passar e se equivocou aí nessa ação. Mas, enfim, são vários assuntos, né? Se o pessoal quiser entrar no meu grupo lá também, fica à vontade. Se quiserem que eu participe de algum grupo, não sei se vocês têm algum grupo, aí também no WhatsApp. Mas a gente está aí para contribuir, para disseminar, ter pessoas de RH, de contabilidade, jurídico também, para a gente fazer um trabalho multidisciplinar, né? Nós aqui da segurança não conseguimos fazer tudo sozinho. Verdade. Mas eu agradeço aí a oportunidade e a presença também de todas as perguntas, né? O colega, o Sérgio, já saiu, a Lê também, sempre faz umas perguntas aí difíceis de responder, mas são pertinentes, né? E Liliane também tem umas perguntas aí, umas colocações boas aí, e os demais colegas aí também. Estou à disposição, eu vou separar aqui o material para encaminhar para vocês, e aí vocês fiquem à vontade aí. Mas o assunto é mais vasto ainda do que isso. Isso aqui foi só um resumo, né? A gente entendeu o assunto. Perfeito, então, doutor. Obrigada novamente, viu? Pessoal, boa noite, bom descanso. Mês que vem nós estamos aqui novamente com um novo membro, com um novo tema, e eu agradeço aí a presença de todo mundo, viu? Um abraço e bom final de semana aí, que amanhã já é sexta-feira, né? Obrigada novamente, viu, doutor? Gratidão. Obrigado. Boa noite, bom descanso a todos aí. Tchau, tchau, gente. Um abraço.